Olá, boa noite. Então, vamos aguardando, né? O pessoal chegar. Algumas amigas, alguns pacientes já vieram me dizer: não vou conseguir assistir, né? Então, deixa gravado, sim, vou deixar gravada essa live. E além de deixar gravada. Oi, B. Oi, Lélia. Além de deixar gravada, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, né, a respeito do tema, quiser trocar alguma ideia, pode fazer contato comigo através do meu WhatsApp, sem problema algum, tá? Oi, Verena. E aí, como é que vocês estão? Oi, Kelvin. Primeira coisa que eu quero colocar, já vou conversando um pouquinho aqui com vocês, né, antes de adentrar ao tema, é falar um pouco de mim, né? Eu sou psicóloga, eu atuo na área clínica, e eu faço o atendimento. Oi, Kátia, Alexa! Ai, que bom que vocês estão aqui. Marjorie também. Dá um beijo pro teu irmão. Atuo na área clínica, tá? Tanto no formato online e como no presencial, aqui em Gramado. E aqui em Gramado, boa noite! E aqui em Gramado eu atendo pacientes além da própria cidade, das cidades vizinhas também. Tem pessoas que têm, né, a oportunidade de vir até aqui, então preferem um atendimento presencial, joia, né? Não tenho como ir até Gramado e tal. Daí é um mundo, né, como eu digo, para esse atendimento online. E eu queria saber uma coisa, aliás, quando eu olho assim, eu vejo, né, de onde é que vocês estão falando. E como é que tá o clima por aí? Tipo, aqui em Gramado tá um calor. Eu não sei dizer quantos graus agora, mas tá quente, né? Eu tô até, pasmem, com o ar ligado, porque tem feito um calor mesmo por aqui. Quem tá me acompanhando é da região, né? Gramado, Canela, sabe o que eu tô falando. Agora, lá em João Pessoa, como é que tá? Verena, e aí no Pará, e aí em Belém, como é que tá? A Laília também, né? Nós vamos estar mais em João Pessoa. É um calorzinho também. Quando chegar no inverno, a gente não pode nem competir mais no calor, né, Alexa? Porque daí sim fica muita diferença. Aqui um calor, mas agora com chuva. Aqui não tem chuva também, né, tá? Choveu, acho que foi domingo aqui por aqui. Belém, muito calor. Até eu tava falando esses dias, né? E disse, manda uma chuvinha pra cá, manda uma chuvinha pra cá. Mas tá difícil ainda vir aquela chuva e refrescar, porque tem feito bastante calor. E além do calor, né, agora eu tava pensando, antes de entrar aqui online, como é que estão as atividades de vocês? Porque terminou o carnaval e, né, a gente tem o hábito de dizer, terminou o carnaval, então vamos começar as nossas atividades. E antes não tinha atividade? Como é que era, né? Férias, as férias foram agora em janeiro, foram em fevereiro, como é que tem sido? As crianças, né? As crianças aqui no sul começaram a aula na semana passada. Então, oi, Jackson. As crianças começaram a aula aqui no sul na semana passada. E como foi no resto do país, como é que tem sido, né? Tem uma amiga minha que não tem mais nem criança, né, Verena? Já são todos adultos. E como tem sido esse retorno. Oi, Raman! Quanto tempo! Ai, que legal te ver por aqui. Né? Então, assim, retornando às minhas atividades, com tudo, assim, tipo, passou mesmo, começou o ano, eu fiquei pensando o que pode ser feito, né? Eu fiquei fazendo uma avaliação, sobre o que estava aparecendo na clínica nos últimos tempos, e a ansiedade é algo muito comum, sempre aparece, né? Se não é um sintoma que é típico num paciente, em algum momento ele vai comparecer. Eu até quando eu fiz o texto, né, para falar a respeito da live, eu falei, o que vocês estão ansiosos? Eu não me lembro direito como é que foi, mas eu escrevi, estou ansiosa aguardando vocês. Oi, Otto! Porque a ansiedade, na verdade, ela não é algo, como a gente fala assim no senso comum, tô ansioso, isso está sendo ruim para mim.
o que vai ser dito ruim ou bom, vamos trazer para esses termos, né, menos técnicos, aliás, nada técnicos, na verdade, mas que a gente consegue ter uma compreensão sobre, é o quanto a ansiedade afeta o cotidiano. Uma coisa é eu escrever para vocês, estou ansiosa, aguardando vocês. Claro, porque eu quero estar aqui, né, porque eu pensei, né, o que tá passando pela clínica, o que as pessoas falam a respeito da ansiedade, né? E tô ansiosa para falar sobre, mas isso não significa que essa ansiedade em que eu me referia, né, mexeu no meu cotidiano, me paralisou, eu tive medo, né, a sudorese, o coração parece que vai sair pela boca, eu não tive uma crise de ansiedade. Então, na verdade, eu não quero vir para cá para dar uma aula a respeito da ansiedade ou transtornos relativos à ansiedade, tá? Mas a gente pensar juntos, né, o que é a ansiedade para cada um e o que a gente pode fazer a respeito disso, né? Como eu já falei, então, ele é um tema que é comum na clínica, seja uma pessoa que tenha um transtorno de ansiedade ou não, ela sempre vai aparecer em algum momento, né, na fala da gente, assim, eu me coloco junto, porque eu até coloquei isso no texto, estou ansiosa, aguardando vocês. Mas também a gente tem que pensar na ansiedade nos primórdios. Oi, minha gêmea de aniversário. Pensar nos primórdios da ansiedade. O que era, né? A gente está em perigo, o ser humano bem primitivo mesmo. Estamos em perigo, a gente precisa fugir. Qual é a reação do corpo? Coração a mil, né? Se preparando para correr, se preparando para fuga. Vem a sudorese, aquela respiração ofegante. E hoje, do que a gente foge? Do que nós temos medo? Quais são as nossas fugas, né? Antes era uma fuga literal de um perigo. Agora a fuga não é literal de sair correndo, mas o que está acontecendo dentro da gente para que ocorra todos esses sintomas ocorram, já pensando numa ansiedade mais como uma patologia, tá? Não essa questão que acontece para todo mundo. Todo mundo tem um nível de ansiedade, todo mundo precisa da ansiedade para se movimentar, para pensar o que eu vou falar aqui hoje, né? Quem é que vai aparecer? Com quem que eu vou conversar? Então, tudo isso faz parte de ficar pensando, né? Não vou falar qualquer coisa. Agora, se eu marquei uma live para falar sobre ansiedade e chegou na hora eu não consegui fazer, opa, tem alguma coisa que não tá muito bem aí, então vamos tomar cuidado. Um dos primeiros pontos que eu queria colocar e que me fez... eu sempre vou trazer algum recorte clínico, né? Isso me é permitido, lógico, mas sempre mantendo o sigilo, né, de cada um. E eu acredito que algumas pessoas podem se reconhecer na minha fala, não por ter sido meu paciente ou não, mas por isso acontecer em suas vidas, né? Por exemplo, rotina. A rotina, ela é super adequada para uma pessoa que tem um nível de... Aliás, ela é adequada para qualquer pessoa, né? Agora, para quem tem um nível de ansiedade, que não sabe o que eu vou fazer amanhã, que eu não sei como é que vai ser agora é a noite, o que eu vou fazer amanhã pela manhã, e amanhã à tarde, que vive no futuro, que vive com essa... Por que não pensar numa rotina organizada? Tá? Até eu tinha uma paciente que ela adorava fazer listas, ansiosa. Aí eu dizia pra ela, vamos parar com as listas, vamos parar com as listas, vamos parar com as listas, porque tu viver à base de listas, e se a tua vida foge daquela lista, foge do que foi programado, pode ser mais um gatilho para despertar uma crise de ansiedade. Ok, a gente foi trabalhando isso, essa questão das listas, só que um dia eu disse pra ela, faz uma lista disso aqui. Ela me disse, não, só um pouquinho. Tu disse pra eu parar de ter lista, agora tá pedindo pra eu fazer uma lista? Onde é que eu fico nisso? A questão é como a gente vai usar essa ferramenta, tá? Porque tem um limite, como eu tava falando. Tinha um outro recorte clínico de alguém que fazia essas listas
e não conseguia lidar com o improviso, tá? E isso realmente era algo que causava uma crise de ansiedade. Então, vamos usar a lista em algum momento, em algum pedacinho da vida, como eu digo, né? Como um recorte da vida. Ah, aqui eu vou usar listas. No resto da minha vida, não. Porque não tenho como ficar presa num papel. Como que vai viver presa num papel, sempre fazendo uma lista? De que jeito? Não tem como. Quer dizer, tem gente que vive assim e a crise de ansiedade se dá quando foge dessa lista. E também, essa questão da lista, ter este cuidado, tá? Outra coisa, que quando a gente pensa na lista, tá? É o autoconhecimento. Por exemplo, eu me conheço, eu sei que se eu fizer uma lista e fugir, e é meu cotidiano, fugir daquela lista, eu vou ter uma crise de ansiedade. Então, para que eu vou provocar aquilo? Né? Quais são? Então, pode ser um gatilho, inclusive, para ansiedade, ter uma lista. Só que não é só isso. Quais são os outros gatilhos que a gente tem aqui dentro, né, do consultório, pensando a respeito de tudo isso? Desses gatilhos para crises de ansiedade, eu tô dizendo, né? O que passa para cada um? Não tem como a gente pegar algo e generalizar, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento de vida. Então, por isso que quando a gente traz aqui para dentro do consultório para pensar sobre isso, é pensar em si, né? E o que acontece para cada um. Tem gente que o gatilho vai ser apresentar um trabalho, né, da escola ou da faculdade na frente da turma toda. E aí, o que faz, né? Se é preciso sempre apresentar um trabalho na escola, isso acontece muito com os meus pacientes que são adolescentes, né? Trazem isso, eu preciso ir para frente da sala de aula e aí eu não consigo nem respirar, a professora me obriga, né? E tudo mais. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode conversar com essa escola? Porque tem adolescentes que, como eu digo, a gente tem que pensar nessa ansiedade que provoca, né, essa questão de vou tomar conta agora desse assunto e vou apresentar o meu trabalho. Isso é muito adolescente. E tem adolescente que sim, né, tem essa crise de ansiedade antes, e isso precisa ser trabalhado com o professor, com a equipe toda, né, com a escola em geral. Deixa eu ver o que a Alexa colocou ali. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Entender seus limites e seus gatilhos. Eu gosto desses gatilhos bem entre aspas, assim. Mas é uma palavra que é muito difundida, né, Alexa? E as pessoas entendem bem esse vocabulário. É importante. Deixa só eu acenar aqui. Tá dando certo. Então é isso. Outro ponto que eu queria colocar, né? Estou numa crise de ansiedade. O que eu faço? Eu até fiz essa pergunta antes nos meus stories e eu anotei para não esquecer. Só isso eu anotei. O que causa ansiedade? Qual é um gatilho, né, para ansiedade? E uma pessoa disse assim, ó, sentir que eu não tenho ocupação pro dia seguinte. Aí isso vieram várias perguntas na minha cabeça, né? Oi, Tatá. Vieram várias perguntas na minha cabeça. Senti que eu não tenho ocupação pro dia seguinte. Bom, se eu estou de férias, que ocupação que eu vou ter no dia seguinte, né? Se eu estou num final de semana, que ocupação eu tenho pro dia seguinte? Nada, né? Vamos aproveitar o ócio. Um beijo pra ti. O ócio também faz parte do nosso viver. De que forma isso está sendo vivido? Ou então, amanhã eu não tenho nada para fazer porque eu estou sem um emprego e eu sou o arrimo da minha família. Então, sentir que eu não tenho ocupação no dia seguinte. Que tipo de ocupação é essa? O que pode ser feito, né? Claro que daí isso vem para dentro do consultório. Ok, é porque é um final de semana, eu fico meio perdida sem ter trabalho, sem estar trabalhando. Opa, mas só um pouquinho, né? E como fica o convívio familiar, essas questões todas? Ah, não, é porque eu estou desempregada. Então, não é
uma coisa maior que a outra, são coisas que são diferentes e vão ser trabalhadas de formas distintas. Não tem como nem como comparar, né, uma questão com a outra. Além dessa questão que eu tava falando, né, que eu peguei que eu tinha perguntado nos stories, então eu anotei aqui. Me irritar, não fazer o que eu quero, ou assim, ou que as outras pessoas façam o que eu quero, isso me deixa ansiosa, me deixa... Vamos parar pra pensar se todo mundo tem que fazer tudo o que a pessoa quer, né? Ou que tipo de coisas são essas, a gente sempre tem que parar e pensar, né? Claro que às vezes a gente não faz isso, a gente só age no impulso, mas quando eu sempre coloco, entrou aqui dentro do consultório, é o momento de parar, falar e pensar sobre. Muito importante. Aí, a outra pergunta que eu fiz, eu só fui pegando algumas coisas, né? Era assim, o que fazia quando se sentia ansioso ou algo nesse estilo? A pessoa que me respondeu assim, ó, sentir que não tem ocupação no dia seguinte, disse, tento fazer algo, né? Ou seja, ela já se conhece, pelo que me parece aqui, né? Que aquele momento em que vai ter um certo vazio é um incômodo, tá? Eu já paro pra pensar, por que é incômodo, né? Não ter nada pra fazer. Mas ok, qual é a metodologia que ela utiliza? Tenho algo pra fazer, procurar algo pra fazer. Agora, isso também, ó, a Thaís colocou muito bem, ter muitas coisas para fazer e não ter controle sobre isso. Tem coisas que são sim do nosso controle, outras não. Aí isso volta a achar e às vezes não dá conta, né? Isso volta para aquele primeiro ponto que eu coloquei, que foi em relação à rotina, né? Que a rotina ela é super importante, quem tem filhos, quem lida com crianças e adolescentes, tá? Não precisa ter filhos, mas lidar com crianças e adolescentes sabe da importância da rotina, né, para esse sujeito. E dentro dessa rotina, a gente pensa assim, tenho muitas coisas para fazer. Quando tu começa a analisar a tua rotina e vê, tenho muitas coisas para fazer e não tô dando conta, tem uma coisa que não tá bem, a engrenagem não tá muito boa aí, né? A gente tem que parar e pensar o que tá acontecendo. Aí que é importante fazer a lista, isso aqui eu posso dar conta, isso aqui eu não vou dar conta, isso aqui é meu, isso aqui não é, mas não é viver a base de listas, porque senão, né, a gente tira a ansiedade de não dar conta das coisas para ter que dar conta de tudo porque tem uma lista. Então tem que ter cuidado, tá? Quando eu tava falando a respeito do autoconhecimento dos gatilhos, pensei também no... Oi, Fabi. Pensei também na questão assim, o que eu faço naquele momento de crise de ansiedade? Alguém... Aí, Laélia, tu tá por aí? Boa noite. Laélia, tu tá por aí ainda? Laélia é uma amiga minha, ela é nutri, tá? E eu queria saber uma coisa também, porque me disseram assim, quando eu tô muito ansioso, eu belisco alguma coisa, como alguma coisa, uma porção, né? Por exemplo, mas não é beliscar, quero que tu escute isso. Não é beliscar a esmo. Por exemplo, eu pego uma maçã e antes de comer aquela maçã, eu sinto ela, né? Meu tato, depois eu mordo a maçã, eu vejo como que eu dou essa mordida, eu percebo a textura dela, essas coisas todas. Eu achei muito interessante isso, sabe? Porque quando tu tá tendo uma crise de ansiedade e tu faz isso, tu cria o foco pra alguma coisa. Só que eu fiquei pensando, isso também é tipo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que tu tá tentando sair de uma crise de ansiedade, será que não tá gerando, né, um gatilho para que qualquer coisa tu te alimente? E penso já em compulsão alimentar, nessas coisas nesse sentido, tá? Mas essa pessoa que me disse que fazia isso, por exemplo, ela não tinha questões alimentares, não tinha nenhum tipo de compulsão alimentar, nada. E ela fazia isso com maçã, e sempre era uma maçã, e cada maçã tinha um sabor, tinha uma textura. Era muito interessante ouvir aquela fala. Mas isso me deixa um pouco assustada quando penso
né? E ouço relatos na clínica de compulsão alimentar. Então eu fico, jogo isso pra ti também um pouco, sabe, Lélia, pra me ajudar a verificar até que ponto, né, isso seria algo saudável de fazer de fato, durante uma crise de ansiedade, né? E o que mais que a gente pode fazer durante uma crise de ansiedade? Porque quando a crise de ansiedade chega, alguns relatos são assim: a minha respiração tá ofegante, o meu coração parece que vai sair pela boca, eu tô suando demais. Só deixa eu ler o que a Lélia tá dizendo, tá? O chamado comer emocional. Não sente fome, mas ver na comida uma forma de distração, de prazer. Mas assim, é pontual para aquela crise de ansiedade, para sanar isso tudo que eu tô falando. Assim. Sudorese, né? A respiração ofegante, o coração batendo, que as pessoas falam, tá batendo, tá saindo pela boca. E uma sensação de morte iminente ali. Uma crise quase de pânico. E aí faz o quê quando acontece isso? Primeira coisa é autoconhecimento, tá? O autoconhecimento para entender que isso está para ocorrer. Porque a gente pode tentar evitar. De que forma? Primeira coisa que se fala muito, 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 muito é respiração diafragmática. Tá, se vocês quiserem saber um pouco mais de respiração diafragmática, vocês podem falar comigo depois, pelo WhatsApp também, tá? Meu número tá em todas as minhas redes. E respiração diafragmática, né? Eu inspiro pelo nariz e expiro pela boca, mas não de uma forma tão sutil assim como eu tô fazendo. E prestando atenção ao que está sendo feito, que está sendo realizado. Porque para sair dessa crise de ansiedade, é importante a gente manter o foco em outro lugar. Então vamos manter a nossa respiração, controlar a respiração, porque quando faz essa respiração, ela já tem um nome, né? Diafragmática, ela enche o pulmão, mas enche com tudo, até o diafragma mesmo. Além da respiração diafragmática, que é algo que eu gosto de trabalhar muito com os meus pacientes que têm crise de ansiedade, né? É muito bom, né? Também, por exemplo, tô num ambiente que eu comecei a sentir que tá vindo uma ansiedadezinha, né? Não tá vindo porque a gente sempre tem, mas a crise tá chegando. Olha para qualquer objeto que esteja por perto, qualquer objeto. Eu vou pegar, por exemplo, o controle do split. Tentar começar a descrevê-lo, tá? Ao ponto que ele se torne o foco, olha só, de tudo que eu tenho aqui dentro do consultório e coisas que tem aqui em cima da minha mesa que vocês não estão vendo, né? Meu estojo, revista, um copo de água, um caderno, enfim. Todas as coisas que tem aqui por cima, o meu foco veio para o controle. Então, eu vou começar a descrever, vou contar quantos botões ele tem, né? Vou ver que tem um que é cor de laranja, vou ver quais são os sinais que ele tem, ver o que ele pode fazer, o que não pode. É descrever. Não tenho um controle, eu tenho uma caneta, né? Na verdade, é uma lapiseira. Então, vou verificar que cor lapiseira, que ela é emborrachada, qual é o número do grafite, né? Se tem borracha ou se não tem, que cor, porque pra mim aqui uma parte é preta, uma parte é cinza. Descrever, mas assim, de forma minuciosa, e seja o que for, porque vai tirando o foco daquilo que tá sendo muito incômodo. Deixa eu ver o que a Thaís disse ali pra gente. A melhor saída é conhecer os seus gatilhos, assim se consegue prevenir o número de crises. Não todas, obviamente, mas já minimiza com certeza. Por isso que eu coloquei, né? Ali a primeira questão da rotina, porque é uma pessoa que tem essa crise de ansiedade, que tem às vezes transtorno de ansiedade e outros tipos de transtorno relativo à ansiedade, precisa de uma rotina, precisa saber o que vai acontecer, tá? Porque essa pessoa ansiosa, ela tá sempre vivendo lá no futuro, né? É lá no futuro. O que vai ser amanhã, o que vai ser depois de amanhã, o que vai ser o ano que vem. Mas, poxa, vamos viver um pouco o presente também, né? Então, ter a rotina, aí dentro da rotina a gente já começa a pensar nessa questão do autoconhecimento, que é perfeito, para conhecer os seus gatilhos. A
Outra questão que eu trago, já coloquei, né? A rotina, o autoconhecimento e a questão da respiração e o que pode fazer também, né, em relação a descrever um objeto. Eu conheço, eu sei, né, de pessoas que saem muito bem com a descrição dos objetos e isso pode ser feito antes, quando tá percebendo que tá começando a crise, né? Porque depois que ela começou e a respiração tá descompassada, tem que tentar fazer a respiração diafragmática. E tem coisas dentro da psicologia, embora a abordagem com qual eu trabalho, seja apaixonada, seja a psicanálise, né? Tem coisas que são muito comportamentais e não tem por que a gente não pensar nisso, como a respiração. A outra questão que eu quero trazer aqui é pensar assim, o quanto cada um tem se exigido. Que sociedade é essa que a gente tá vivendo, né? E que tipo de exigências a gente faz com a gente mesmo, com os outros, com quem tá na volta. E o que isso também pode desencadear uma crise de ansiedade, né? Exigir, às vezes, coisas que a gente não tá preparado para fazer. Coisas que exigem um certo preparo e eu não tenho. Ou, às vezes, eu tenho o preparo, mas não me sinto qualificada, né? Trabalhar isso. E claro que eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado para falar, façam terapia. Mas eu já falava isso muito antes de me tornar psicóloga, porque sei da importância que é estar aqui no consultório e começar a se compreender, né, no mundo. A outra coisa, que daí já faz um link com o que eu estava conversando com a Laélia antes, né, sobre alimentação. Como que fica essa alimentação para quem tem crise de ansiedade? Eu vou repetir, né? Que tipo de prazer que é esse que é imediato, que a pessoa vai lá, faz todas as refeições, tudo como tem que ser e belisca, né? Não tô falando daquela, hoje é final de semana, fiz uma sobremesa, não nisso, mas tem gente que passa beliscando o tempo inteiro. Abre a geladeira, pega uma fruta, aí pega uma faixa de pão, aí abre a geladeira, pegou até um copo d'água, não só pela água, mas pelo ato de estar, sabe? Sempre fazendo uma coisa ou outra que se refere à alimentação. E o quão prejudicial isso pode ser. E por que não procurar... Oi, Tadeu! E por que não procurar também a Nutri para entender o que está acontecendo junto, né, com o trabalho da psicologia? É um trabalho que pode ser feito de uma forma, um trabalho em grupo, né? A psicologia, a nutrição e o paciente. Pensar nisso. E algo assim que também eu queria trazer era a alimentação, tá? E a atividade física. Porque a gente sempre bate na mesma tecla, né? Saúde emocional, mas cadê a saúde física também que passa pela questão da atividade física? E às vezes as pessoas me dizem, e às vezes até eu digo, não gosto muito de fazer atividade física. Mas não é a questão do gostar. Oi, Eliane, que saudade tua! Não é a questão de, eu gosto ou eu não gosto. A nossa sociedade é uma sociedade sedentária. Mas acontece que isso aí é verdade. A atividade física é fundamental. Porque senão estaremos todos, né, sentados em cadeiras o dia inteiro. Então, a gente precisa se obrigar a fazer isso. Tem gente que gosta e ótimo. Aqueles que não, então é mais uma questão da psicologia comportamental, né? É esse o comportamento. Que comportamento que tu tá tendo, o que tu tá fazendo para conseguir fazer atividade física? Quais são as atividades físicas que te dão prazer? Como que isso pode ser elaborado? Tem que pensar, buscar, né, fazer essa análise. Eu já estava até falando com uma paciente minha, né? Gosta muito de pedalar, vamos pedalar, não sei. Mas aqui, quando chega o inverno, aqui em Gramado, né? Eu não consigo, não tem como pedalar, fica difícil. Bom, então vamos procurar uma outra atividade que não seja pedalar. Pedala quando for verão, quando tiver um tempo agradável, quando tem um frio suportável e sol, né? Agora, choveu, o que pode ser feito? O que pode ser realizado?
pensar nisso, né? E uma coisa que eu queria falar muito mesmo, quando eu penso nas questões de ansiedade. Oi, Ana! Quando eu penso nessas questões de ansiedade, e me dá até vontade de rir, assim, porque quem me conhece sabe do que eu tô falando, vai entender o que eu tô falando. É buscar um hobby, né? Uma atividade que dê prazer. Vamos, primeira coisa, separar a atividade física dessa atividade que dê prazer. Mesmo que seja uma pessoa... Ó, só deixa eu ver o que a Lélia tá falando ali. Existe uma relação direta entre ansiedade e compulsão alimentar, porque os estímulos ansiosos para a comida aos poucos tornam-se um hábito. Exato. E aí vem, né, a pessoa que belisca. A gente pode até fazer uma live sobre isso, o que tu acha? Uma coisa, então, só retornando à minha fala, que eu queria dizer é falar sobre atividade prazerosa. Eu sei de pessoas e conheço pessoas que têm na atividade física como seu hobby e sua atividade prazerosa, mas eu gostaria de elencar outras atividades prazerosas, tá? A Thaís disse assim, ó, desenvolver novas habilidades também é ótimo para a ansiedade. Então, eu descobri um hobby, né, pra mim. Ó, eu também quero essa live Psi-Nutri. Ai, joia, Verena. Esse ato de comer compulsivamente resulta em quadros associados à fome emocional e acaba levando à obesidade. Eu vou até anotar essa questão da fome emocional pra gente falar sobre isso. Já te coloquei aqui, já te chamei. Hein, Laélia? Agora só deixa eu anotar aqui. Fome emocional. Laélia. Vamos pensar nisso, já anotei, tá anotado. Sobre essa atividade prazerosa. Só retornando. O que vocês fazem como atividade prazerosa? Para descarregar essa ansiedade, tá? E aí, alguém tem alguma coisa pra me falar sobre isso? Pensar sobre isso? Tem gente que diz, não consigo fazer nada. Aprender, né? O que a gente pode aprender de novo na vida? Um ser humano é um ser, né, que está sempre em busca, sempre aprendendo, muito capaz. Porque futebol. E além do futebol, Bernardo, como uma atividade prazerosa, além da atividade física, pintura, muito bem, pintura. E eu ainda destaco, não tenho aqui para destacar. Vamos ver se alguém me conhece, qual é a atividade, meu hobby, meu novo hobby. Ler também. Ler é uma atividade, é um hobby também. Sabe que a gente consegue se prender, né, naquela história, naquele livro. O crochê. Verena, isso aí, o meu crochê. Que eu sempre imaginei que eu nunca fosse conseguir fazer crochê na minha vida e nenhum tipo de atividade manual, né? Estou conseguindo porque ouvir música e andar de bicicleta. A Alexa mora, né, num lugar que dá pra andar de bicicleta o ano inteiro. Isso é muito bom, porque escutar a música, né, andar de bicicleta, promover esse tipo de prazer, atividade prazerosa. Tem gente que me diz assim, ó, a Ana disse assim, invento coisas na cozinha, pães, bolos, ainda bem que não sou a principal consumidora dos meus quitutes. Ai, muito obrigada, Tatá. Então eu tenho procurado fazer isso. E o que vocês podem fazer, né? Ler, pintar, cozinhar, só pensando assim, pra quem que tá escoando essa cozinha aí, né, Ana? Porque são coisas boas, eu digo pra vocês, bem deliciosas. Oi, Haki, como é que tá? Então, o que eu gostaria de falar, fazer esse resumo, né, do que foi dito hoje. Primeiro, que foi um prazer
Já tem 45 minutos que eu tô falando, se deixar eu vou falar mais um tempão, né? Que foi um prazer muito grande. Ah, eu vejo às vezes tu colocar uns quitutes também, Fábio, mas parou um pouco. Eu parei de acompanhar. Meditação guiada me ajudou muito na questão de ansiedade nessa pandemia. Ó, meditação guiada. Ah, sabe que tem, pra quem tem Netflix, tem um programa sobre ansiedade, não sei se é programa, ficou uma coisa meio antiga, né? Mas enfim, algo que fala sobre ansiedade, a gente vai comandando, que tipo de meditação que é bem legal. Tu já viu, Alexa? Só... Ai, Verena, tu me mata. Então, só voltando ao que eu tava falando, até me desconcentrei agora. Dizer que foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Agradecer muito, muito, muito a presença de todos aqui, que tiraram esse tempinho para me acompanhar, para trocar essa ideia. É muito, muito gostoso. Dá uma olhada então, Alexa. Foi muito legal, muito bom estar aqui mesmo, tá? Colocar de novo ponto a rotina, autoconhecimento, atividade física, né? A respiração no momento da crise, ou então assim, peguei um objeto, começar a fazer aquela análise dele, tá? Pensar no quanto a gente tem se exigido, né, nesses momentos, principalmente agora a Alexa tocou num assunto muito importante, né, que é a pandemia. Nós estamos ainda enfrentando uma pandemia e fazer terapia, né, para promover esse autoconhecimento, fazer a terapia para entender os seus gatilhos. Quando a gente gera esse autoconhecimento, começa a se perceber no mundo, né, e perceber quais são os seus gatilhos, o que eu posso, o que eu não posso, e se respeitar frente a isso. O que é mais importante, né? Um autorrespeito. Quando a gente começa a se respeitar, faz com que o próximo, que quem está junto da gente, ao nosso redor, também nos respeite. Passando também para lembrar que eu estou fazendo atendimento online, tá? Só me chamar no WhatsApp. E também faço atendimento presencial aqui em Gramado, tá? Um atendimento presencial aqui em Gramado, como eu disse, tenho pacientes que são daqui, outros que são de Canela, tem pacientes que vêm das cidades vizinhas, então eu sempre procuro, mas nem sempre consigo, tá? Adequar esses horários para que esses pacientes consigam estar aqui presentes na clínica. Eu percebi também muito que com essa questão de vacinação, de a gente saber melhor os cuidados que se tem que tomar, né, frente ao que a gente está vivendo aqui da pandemia, os pacientes querendo retornar para o presencial, que não, eu quero só se for presencial. Então, né, o consultório aqui está de portas abertas, então façam contato comigo para poder agendar um horário também, se preciso for, tá? Um beijo bem grande para vocês e muito, muito, muito obrigado pela presença. Um cheiro! Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Ou expor alguma ideia? Tá, saudades. Ô, Kátia, eu também tô com saudade tua, viu? Eu tentei fazer uma coisa bem simples, assim, rápida, né, Tatá? Beijo, Bê. Para que pudesse ser mais uma conversa do que, na verdade, uma aula teórica, né? Porque não é essa a intenção. Eu até vou falar um pouquinho sobre teoria numa postagem que vou fazer mais para semana que vem, para deixar uma coisa mais formal. Mas quando eu venho aqui para as minhas lives, eu gosto dessa informalidade, né? De conversar mesmo, ver o que vocês têm para colocar. Tá certo? Um beijo bem, bem, bem grande para vocês e muito obrigada. Um cheiro!